Olá, abençoados, graça eterna, mais uma vez reunido aqui através desse canal, Haroldo Lira CE, através do YouTube. Graça eterna a todos. É sempre um prazer em me reunir com vocês através desse canal, através do YouTube. Sejam todos bem-vindos. Como sempre, agradecendo aos inscritos e aos novos inscritos e pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like nas mensagens, compartilha, para que outras pessoas venham ter um entendimento da palavra de Deus com a mente de Cristo. E abençoado, fazendo aqui o primeiro vídeo da semana, né? Ontem não foi possível gravar, que eu estou ainda um pouco adoentado. E mais uma vez aqui, reunidos aqui para crescermos no entendimento da palavra de Deus com a mente de Cristo. E hoje eu vou dar continuidade ao entendimento da nova aliança, né? E que eu vou dar continuidade e vou abrir alguns versículos, capítulos e versículos, e tentar levar o entendimento de vocês o que foi a nova aliança de Jeremias 31 e com quem que Deus fez esta aliança. Que o nosso amado irmão abençoado Bruno Mack, ele que diz que é o homem bomba do evangelho, ele diz que os gentios não estão incluídos nessa nova aliança e que na verdade é totalmente o contrário. Aqui está incluído todo o povo de Deus. Aqui, com essa nova aliança, né? Deus, ele reúne todos os povos, todas as tribos, né? Representada por Efraim, descendente de Moisés, que recebeu a bênção, que recebeu a herança da bênção de Jacó, né? Do qual passou a se chamar Israel. E eis porque o nome é a casa de Israel e a casa de Judá. Então, através desses dois filhos de José, representado por Efraim, Manassés e Judá, se dividiu essas tribos, da qual Judá ficou com 10 e Efraim 2, e representando e sendo o cabeça de todas as tribos. Ou seja, o filho mais novo, ele foi superior ao filho mais velho. E que os filhos de José, Efraim e Manassés, o seu pai, o pai de José, ele adotou os filhos de José justamente para passar a herança que foi feita a partir de Abraão e que passou depois para a descendência de Abraão e chegou até José. Então, para melhor entender isso, né? Entender o que foi feito, com quem, a aliança de Jeremias 31, que diz assim, ó: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei
é uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ou seja, essa nova aliança do qual ele está profetizando que faria com ele, né? Essa casa de Israel é exatamente os gentios, representado pelo filho de José, Efraim, do qual nasceu no Egito, né? E que ele espalhou todas as nações pelo o mundo inteiro. E no fim Deus juntou todo esse povo e fez somente um povo de Deus, que é a Israel de Deus, que é a Israel celestial, que não tem nada a ver, como eu já falei, desde o princípio do questionamento aí do abençoado Bruno Mac, né? Desde o princípio eu falei que a casa de Israel e a casa de Judá, essa aliança feita com os gentios e com os judeus, os judeus representados pela casa de Judá, pelas tribos de Judá, e o gentio representado pela casa de Israel, do qual era o nome de Jacó, Israel. Entende, abençoado? E que esse povo, eles se misturaram. E como ele disse, crescer e multiplicar. Essa era sempre a bênção. Toda a vida que Deus, a partir de Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, né? E aí sucessivamente, a descendência dele, ele sempre dizia: crescei, multiplicai e frutificai. Entende, abençoado? Justamente para chegar a todas as nações, do que ele disse que Abraão seria pai de todas as nações. E que tudo isso se deu para chegar ao único cabeça. Quem? Cristo. Entendeu, abençoado? E nós vamos abrir aqui, olha. Nós vamos continuar aqui. Então, o que é a nova aliança? Eu vou explicar para vocês e vou ler, tá? E vou ler. Isso daqui é um estudo muito longo, tá? Mas como o tempo é pouco, então eu estou falando aqui, eu vou falando aqui, né? Tentando te levar o entendimento, abrindo a Bíblia. Então, o que foi a nova aliança? A nova aliança foi a aliança feita com Deus, do qual ele reuniu, ele juntou todos os povos de todas as nações, representado por quem? Pela casa de Israel, que é da descendência de José, que representa Israel, do qual antes era Jacó, que era da descendência de Abraão, do qual seria pai de várias nações. E da casa de Judá, também representado pela descendência dele, pela descendência de Israel, né? Que era o antigo Jacó, representado pelo seu filho Judá. Entende, abençoado? Então, a casa de Israel e a casa de Judá é a junção, a junção de gentios mais judeus, que significa um único povo. Um único povo, a casa de Israel, a Israel de Deus. E eu vou ler para vocês aqui alguns versículos e capítulos para comprovar tudo isso, né? E nós vamos começar deixa eu ver aqui. Nós vamos começar logo aqui por Oséias. Oséias 1.
Eu vou ler do 1 até o 11. Eu espero que vocês entendam alguma coisa para acabar de vez com essa polêmica, né? Relacionado a Jeremias 31, que não é nada mais, nada menos do que a Israel de Deus, né? Do qual a nova aliança, do qual Paulo chamou de um mistério de Cristo, que nós vamos ver isso aqui também. Então deixa eu achar aqui Oséias. Deixa eu achar aqui na Bíblia Oséias. A gente ler aqui o capítulo 11, né? Oséias tá aqui, ó. Oséias 1, 11. Vamos ler aqui para a gente levar o entendimento, tá certo? Ó, Oséias capítulo 1 até 11. Eu vou ler aqui bem rápido porque é muita coisa. Olha, palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, João, Acás e Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão e filho de Joá, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: olha, vai, toma uma mulher de prostituição e terás filho de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. 3. Foi-se, pois, e tomou a Gomé, filha de Diblã, Foi-se, pois, e tomou a Gomé, filho de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. 4. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco, castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Gel, e farei cessar o reino da casa de Israel. Então ele já está falando aqui, né? Da saída do povo que saiu do Egito, e da qual ele deu os 10 mandamentos, e que eles adoraram a outros deuses. Entende, abençoado? E aí ele disse que ia fazer cessar todo o reino da casa de Israel. No 5, ele diz: naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. 6, tornou ela a conceber e deu à luz uma filha, disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel, para lhe perdoar. 7. Porém, da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Então aqui ele já está falando da casa de Judá, né? 8. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. 9. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo. Aqui ele já está se referindo aos gentios. Entende, abençoado? Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. 10. Todavia, o número dos filhos de Israel, esse filho de Israel, né?
está se referindo à descendência, a descendência de Israel, do qual antes era Jacó. Entende, abençoado? Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir, nem contar, e acontecerá, aqui ele está falando dos gentios, que viria através de quem? Através de Efraim, do filho mais novo de José, que nasceu no Egito. E ele diz, todavia o número dos filhos de Israel, olha, os filhos de Israel, guarda esse nome, esse filho de Israel, né, não é o Israel físico, esse Israel aqui é o descendente de Abraão, entende, abençoado? Do qual era Jacó, e que Deus mudou o nome dele para Israel. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar. E acontecerá, olha, que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, falando do gentio, falando de nós. Entende, abençoado? Falando de nós. Aqui está aonde nós entramos na Bíblia como povo de Deus. E aqui ele juntou todo um povo, abençoado. Ele juntou todo o povo. Aquele povo que se espalhou, que já veio do Egito espalhado e que depois se espalharam por todas as outras nações que se tornaram samaritanos, né? Esse povo que é representado por Efraim é todas as nações. Todas as nações. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar. Os filhos de Israel aqui representado por Efraim, que representaram os gentios, todas as nações. Olha, todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar. Olha, e acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filho do Deus vivo. Entende, abençoado? E aqui no 11, que é maravilhoso, olha, 11, e os filhos de Judá e os filhos de Israel. Quem é que são os filhos de Judá? Todo o povo de Israel. Todas as tribos, todas as 10 tribos, do qual era representada por Judá, que eram os judeus, do qual o cabeça, até a vinda de Cristo, era Efraim. E depois, um só cabeça, só Cristo. Entende, abençoado? E um só povo. Que povo? A Israel de Deus. Deus, ele só tem um único povo, abençoado. Só um único povo. Que isso daqui não tem nada a ver com coisa literal e nem física. Tá? Todo esse entendimento que eu estou te levando, abençoadinho, é tudo espiritual. Entende? Então, ele diz, olha, Oséias 1:11, ele pega e junta todas as tribos. Ele junta o povo, a tribo de Judá, né? Representado por Judá, as 10 tribos, e junta os filhos, as tribos de Efraim, representada por Efraim, os gentios, e aí ele une todo esse povo que se espalharam por todas as nações, e ele faz um único povo. Entende? Por isso que Jesus de Nazaré, quando ele começou
a vir no cumprimento da lei, e que ele escolheu o seu discípulo, ele disse: eu vos farei pescador de homens. Que homens? Todas as nações. Trazer Efraim de volta, trazer os gentios de volta. Aí ele diz, olha, Oséias 1:11, o filho de Judá e o filho de Israel, tá vendo? Ou seja, dos dois povos, dos judeus e do gentio, ele fez um único povo. Isso daqui está muito claro. Não tem negócio de balela. E eu desafio qualquer outro pregador aí falar que isso daqui é mentira. Principalmente o Bruno Mack, que já chamou nós de mentiroso. Então, abençoado, olha, Oséias 1:11. O filho de Judá, ou seja, as 10 tribos, representado por Judá. E o filho de Israel, os gentios, representado por Efraim, que recebeu de Israel, por isso o nome Israel. Os filhos de Judá e os filhos de Israel, se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça. Que só cabeça? Cristo. Deus só tem um povo. Não tem mais essa de judeus, de gentio, disso ou daquilo. É o único povo. É a Israel de Deus. E ele diz, e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, da terra, por grande será o dia de Jezreel. Se referindo a Cristo, que é o único rei. Acabou negócio de rei, negócio de tribos. É um único povo e que é espiritual e que é o único cabeça, que é Cristo. Então, abençoado, explicado isso daí, né? Eu creio que vocês estão entendendo, né? Que Jeremias 31:31 é a nova aliança que foi feita por meio de Israel, ou seja, Efraim, né? E que tudo isso é espiritual. E eu vou ler para tu aqui Romanos 9, do que Paulo está explicando exatamente sobre isso, né? Olha, Romanos 9, eu vou ler a partir do 24, já se passaram 23 minutos. É muito difícil fazer isso daqui de uma única vez. Olha, Romanos 9:24, Paulo fala assim, ó. Paulo diz assim, ó, os quais somos nós. Então Paulo aqui está falando, ó, eu vou ler, não, vou ler do 24 mesmo. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, olha, mas também dentre os gentios. Então, essa nova aliança foi feita somente com os judeus, como pregou o homem bomba do evangelho? Claro que não. Claro que não. A nova aliança foi feita com os judeus e com os gentios, do qual se tornou um único povo, o povo de Israel. A Israel de Deus, que não tem nada a ver com coisa palpável nem tangível, é espiritual. E Paulo diz, olha, Romanos 9:24, os quais somos nós, falando dos judeus, a quem também chamou eles, não só dentre os judeus, olha, mas também dentre os gentios.
falando conosco. E assim, como também dizem Oséia, ó, acabei de ler. E assim como também dizes Oséia, chamarei povo meu ao que não era meu povo. Acabei de ler para vocês. E amada a que não era amada. Se referindo o quê? Se referindo aos judeus e os gentios. E essa amada é a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Entende, abençoado? A Israel de Deus, para sempre, que o maluco acabou. Então ele diz no 26, ó, e no lugar, ele está repetindo aqui exatamente o que eu li lá em Osé, Paulo está repetindo. Romanos 9, 26. E no lugar em que ele lhes disse, que foi que disse? Vós não sois meu povo. Quem não era povo de Deus? Os gentios. E os judeus? Foi escolhido por ele para ser povo exclusivo dele? Nós aqui não era. Estava separado. Os estrangeiros. E no lugar em que ele disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados, ó, filhos de Deus. E quando foi que foi chamado filho de Deus? Quando ele fez a nova aliança. Quando ele pegou dois povos e fez um único. O povo de Deus. A Israel de Deus. A igreja de Deus. O tabernáculo de Deus. O templo de Deus. A morada de Deus. Abençoado, isso aqui é muito maravilhoso. Chega a dar uma coisa. Então, olha. Aí ele diz no 27. Mas relativamente. Aí Paulo aqui já vai se referir. Eu vou ler e vou te explicar, tá? Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, falando do profeta. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra e já cumpriu sobre a terra cabalmente e em breve. 29. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendente, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Então essa descendência que ele está falando é Cristo, tá? A descendência é Cristo, é o filho primogênito de Deus. E como ele diz lá em Hebreus 2,14, visto pois que os filhos, no plural. Então, o filho não era só o primogênito. E quem são os outros, Lira? Nós, os judeus, os gentios, toda a humanidade é eleita de Deus, os espíritos. Entende, abençoado? E quando ele fala, olha, mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, ó, o remanescente é que será salvo. Até o 29, né? Até o 29. E quando ele fala será salvo, não é salvo de qualquer maneira. Essa salvação aqui, né? É aqueles que creiam no Filho unigênito. É aqueles que saíram da primeira aliança para a segunda aliança. Só tem uma única maneira de você ser salvo, né? É você estar em Cristo. E ele disse que quem não tem o filho não tem o pai. Quem não tem o pai não tem o filho. Que o rapaz aí acabou também com o filho. Então, abençoado, Romanos 11, ó, continuando aqui, Romanos 11, 13, Paulo falando ainda da nova aliança, do qual Paulo chamou o mistério de Cristo. O que é a nova aliança? A nova aliança é a junção, a união de todos os povos, tanto dos judeus como do gentio, do qual foi chamado da Israel de Deus e que Paulo chamou do mistério de Cristo. E ele diz aqui, olha,
Romanos 11:3, Romanos 11:3, ó. Dirijo-me a vós outros que sois gentios. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. E que isso daqui, né, abençoado, mais uma vez, né, isso daqui, né, que esse maluco aí manda rasgar, né, esse audacioso, e eu vou ficar tranquilo, esse audacioso manda rasgar a Bíblia. Abençoado, olha, ninguém, jamais no mundo, você pode ser salvo da religião, você pode ser salvo da mentira dos homens, se você não tem a palavra de Deus, se você não tem a graça de Deus, e se você não tem alguém com entendimento para pregar para você, abençoado. Porque milhões e milhões de pessoas já estão aí recebendo a pregação da palavra. Mas qual é a palavra? Ele lê a Bíblia e ele te prega o engano. É o espírito do mundo. Aqui fala de dois espíritos, do Espírito Santo e do Espírito do mundo. Quem é o Espírito do mundo? Esses cão que estão aí fora. Esses desgraçados aí que estão ganhando dinheiro em cima de vocês. Que vocês não querem aprender. Vocês não sabem o que é adorar a Deus somente em espírito e em verdade. Vocês não sabem. Você tem que ir para a tua igreja. Você tem que ter o teu pastor. Mas é para adorar somente em espírito e verdade? Ter igreja para quê? Ter pastor para quê? Ter padre para quê? Ter papa para quê? Ter Maria para quê? Ter Padre Cícero para quê, abençoado? Não é só em espírito e verdade. Então, Romanos 11:13, Paulo falando conosco, né? Dirijo-me a vós outros que sois gentil, visto pois que eu sou apóstolo do gentil, glorifico o meu ministério. Deus fez todas as coisas, juntou judeu, juntou gentil, levou esse mistério que estava oculto a Paulo, para Paulo pregar para quem? Não somente para o gentil, mas como o gentil estava separado de Deus, da comunidade de Israel, então Paulo, ele passou a ser pregador exclusivo do gentil, abençoado, dos estrangeiros. E que isso vai acabar, Lira? Claro que não. Paulo morreu e nós estamos aqui pregando. E é para parar? Nunca! Nunca é para parar. É para te explicar que o mistério de Cristo é espiritual, não tem nada a ver com pão, com suco, com macumba, com dar dinheiro, com cão curioso, com ladrão, com bancada de evangelho, não tem nada a ver com isso. É só tu e Cristo, abençoado, que já está em tu. Então ele continua aqui no 14 e diz assim, ó, para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo, falando de quem? Dos judeus. Paulo era judeu, e salvar algum deles. E Paulo, tu vai salvar de quê, Paulo? Da religião, abençoado. Do cão guloso, do sumo sacerdote, desses desgraçados que estão aí fora. A salvação é essa, sempre foi. E no 15 ele diz, porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, falando deles lá, dos judeus, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? 16, e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, ó, também os ramos o serão. Fazendo comparação, né? Entre Deus e o filho. 17. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz, ó, e da seiva da oliveira, falando da junção de judeus e de gentil, do qual Deus fez a nova aliança. E Paulo continua no 18 e diz, olha, não te glories contra os ramos, porém, se te glorias,
sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Falando de Deus. 19. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. 20. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados, tu, porém, mediante a fé, está firme. Não te ensoberbas, mas teme. 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, falando dos judeus, também não te poupará. Falando do gentio. 22. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Olha, para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte, também tu serás cortado. Falando da fé. E ele diz no 23 até o 26, eles também, se não falando de nós, eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para o enxertar de novo. 24, pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quando mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais? Então aqui ele está falando da nova aliança, né? Porque os filhos de Deus, né, são todos aqueles que estão na nova aliança, que estão em Sara. As duas mulheres que representavam duas alianças, uma para a escravidão, a lei, e a outra a Israel de Deus, a igreja, o santuário de Deus. E ele continua aqui, 25. Olha, aqui ele já vai falar dos desígnios de Deus e da misericórdia dele para com todos. Todos quem? Toda Israel. Todas as nações. Tanto judeus como gentios. Todo estrangeiro. E que isso é para hoje. Então ele diz no 25, porque não quer, irmãos, que ignoreis este mistério. Que mistério? O mistério de Cristo. E ele diz, para que não sejais presumido em vós mesmo. Aí ele continua e diz, olha, que veio o endurecimento em parte a Israel, e que aqui ele já está falando da Israel física. Aqui ele está falando da Israel, a Israel representada pelas 10 tribos através de Judá. Ele diz, e assim todo... porque não quero, irmãos, que ignorais esse mistério, o mistério de Cristo, para que não sejais presumido em vós mesmo, que veio o endurecimento em parte, em parte. Em parte por quê? Porque o Paulo disse lá que nem todos de Israel são israelitas. Ou seja, nem todos de Israel serão salvos. Claro, se vinha um juízo sobre eles, se vinha um juízo sobre aqueles que mataram os profetas, que mataram Abel, que mataram Jesus, homem, né, abençoado? Então Paulo diz, não sejais presumido, para que não sejais presumido em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, falando da Israel física, dos judeus, até que haja, olha, presta atenção, Bruno Mac, até que haja entrado, a plenitude do gentio, ou seja, toda a Israel, representado por Efraim, que seria todos os judeus, todas as nações que se espalharam. E aí ele continua, e que seria a plenitude, né? Toda a plenitude. 26, e assim
todo Israel será salvo. Que Israel? Qual é a Israel que Paulo se refere? A Israel de Deus. A junção judeus e gentios será salvo. Olha, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito, ó, virá de Sião. Quem é Sião? Falando de Sara. Falando da descendência de Abraão e falando da Israel de Deus. Monte Sião. Falando de quê? Falando da descendência da Israel de Deus, da descendência de Cristo. Olha, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. 27. Esta é a minha aliança com eles. Ó. Olha, quando eu tirar os seus pecados, falando deles lá, quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados, por causa dos patriarcas, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ou seja, tudo que ele fez, né? Tudo que ele fez é irrevogável. Que mais uma vez, né? Porque, meu amado, o cara diz que a nova aliança acabou. O cara diz que Cristo acabou. O cara diz que a nova aliança não foi incluído o gentio e está falando só com Israel. E ele está dizendo aqui, e ele termina e diz, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. É irrevogável, abençoado. Não tem fim. Então, eu vou ler para vocês aqui, Gálatas 3, Paulo falando também da salvação, da libertação e de somente um povo. Gálatas 3, ó, eu vou ler 7, eu vou ler o 7, vou ler o 9, o 28 e o 9 e o 7, 9, 28 e 29. Vamos começar aqui pelo 7. Olha, sabei, pois, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Somente os da fé, pessoal. Não tem nada a ver com lei. 8. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé, os gentios. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. E aí, isso aconteceu? Aconteceu. Através de quê? Através da descendência de José, que era descendência de Israel, que era descendente de Isaac, que era descendente de Abraão. Entendeu, abençoado? E que Deus pegou sempre o filho mais novo, tá? Ele fez isso daqui, ó. O contrário. Ele pegou o filho mais novo e ele botava sempre à frente. E sempre o mais velho, que era para ter a primogenitura, eles sempre perderam. Então, olha, eu li Gálatas 7, 9, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão, se referindo a Israel de Deus, né? Aí, eu vou pular aqui para o 28 e 29, de sorte, não pode haver judeu, tá vendo, abençoado?
Tu tá vendo, abençoado, que Jeremias 31 foi feito, foi a junção de dois povos que passou a ser somente um, que é Israel de Deus, e que não tem nada a ver com coisa física. Olha, Gálatas 3, 28. De sorte, olha, não pode haver judeu nem grego, ou seja, nem judeu e nem gentil, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós, a Israel de Deus, todos vós, a Israel celestial, todos vós, os espíritos, olha, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos iguais, abençoado. Todos iguais, todos iguais. Todos. Um só em Cristo, o Espírito. E no 29 ele diz, ó, e se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão, e herdeiro segundo a promessa. Entendeu, abençoado? Simples assim. Simples assim, abençoado. Então, aqui não tem nada a ver com só judeus mais ser salvo e não somente gentil. Não. Todos podem ser salvos. Salvo de quê, Lira? Do engano. E o que é estar em Cristo? Estar em Cristo é você estar na nova aliança. E quando é que você é salvo do engano? Quando você está em Cristo. E quando é que tu está em Cristo? Na nova aliança. Na Israel de Deus. No mistério de Cristo. Então, continuando aqui, ó. 47 minutos. É difícil dar para pregar tudo isso aqui. Mas vamos aqui, ó. Para Efésios 2, Paulo explicando mais uma vez, né? Paulo explicando sobre Jeremias 31 e a nova aliança. Paulo diz assim no 11, ó. Falamos ao Zé, falamos com o gentio, ó. E ele vai falar aqui que todos os judeus e todos os gentios, né, foram todos unidos pela cruz de Cristo, ou seja, pela nova aliança, ou seja, Jeremias 31, a casa de Israel e a casa de Judá, os judeus e os gentios. A Israel, né, da tribo de Benjamim, como cabeça de todas, e Judá. Aí ele diz, ó, 48 minutos, vou tentar ler Efésios do 11 ao 22, mas dá tempo. Que isso daqui já é do nosso conhecimento, do pessoal da graça de Deus. Olha, Paulo diz assim, ó, Efésios 2:11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne. Então, outrora, os gentios que estavam separados da comunidade de Israel, né, e que eles eram gentios na carne, e agora, no Espírito. Na cruz, a partir da cruz, no Espírito, abençoado. Ó, portanto, lembrai-vos de que outrora, em outro tempo, no tempo da lei, no tempo da primeira aliança, vós gentio na carne, os estrangeiros, chamados incircunciso por aqueles que se intitulam circunciso na carne, se referindo aos judeus, por mãos humanas. 12, olha, presta atenção. Naquele tempo, e quando que nós pensávamos que isso daqui tem a ver com Jeremias 31. Quantas vezes nós lemos isso aqui e não tivemos o entendimento? Por isso que eu digo, abençoado, a gente nunca sabe nada, e o entendimento é de fé em fé. E se você que tiver que se gloriar, se glorie em Cristo, abençoado, e não querendo derrubar os outros, chamando a graça de Deus de coisa, de gracista, quando eu pregava essa coisa.
E agora o cara tá no outro canal lá pregando a graça. Porque não tem mais, não tem outra coisa para pregar, abençoado, a não ser a graça de Deus em Cristo, a não ser o evangelho, a não ser o mistério de Cristo. Não existe outra coisa para pregar. É o ressuscitado, abençoado. Tudo espiritual. Não tem nada de homem no meio, não tem pastor, não tem papa, não tem padre, não tem igreja, não tem nada físico, abençoado. É tudo espiritual. Ele disse para a mulher: haverá tempo em que meus verdadeiros adoradores me adorarão somente em espírito e em verdade. Aquela mulher era uma gentilha e se espalhou pelo mundo inteiro. Ele disse lá para os discípulos dele: na casa de meu pai há muitas moradas, abençoado. Se não fosse, eu vos teria dito. Eu vou preparar lugar e voltarei e buscarei. Olha aqui onde é que está. Jeremias 31, 31. E aonde eu estiver, vós estarás comigo. Aonde é que eu estou? Eu estou na Israel de Deus, abençoado. Eu estou em Cristo. Ele está em mim, eu estou nele. Eu sou o templo, eu sou a morada. Se cumpriu tudo. Se cumpriu tudo, abençoado. Tudo é espiritual. Olha, 12. Efésios 2, 12. Naquele tempo, no tempo da lei, como eu já falei, estava sem Cristo. Os gentios, separados da comunidade de Israel, olha, e estranhas alianças da promessa. Então, essa aliança é que nós fomos incluídos, abençoado. Nós não tínhamos aliança nenhuma, nós estávamos separados. E essa cidade santa que desceu do céu, né? É exatamente a Israel de Deus. E para que Deus quer outra cidade? Para que Deus vai fazer uma aliança com Jerusalém? Se já tem uma cidade santa que desceu do céu, abençoado. Se não tem nada mais físico, acabou tudo. Em Cristo, abençoado, em Cristo, acabou tudo, palpável, pegável. Acabou, abençoado. A nova aliança é espiritual. É a Israel de Deus, abençoado. Naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, falando do gentio, e estranho às alianças da promessa, olha, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esse era o estado em que se encontrava todo o mundo inteiro com relação a Deus. Por quê? Porque ele adotou, ele pegou somente o povo de Israel físico para ser seu povo. Mas as promessas foram feitas a Abraão e se cumpriu. 13, mas agora na nova aliança, no mistério de Cristo, agora na nova aliança, Jeremias 31, 31, em Cristo Jesus, olha, vós gentios, que antes estava longe, olha, foste aproximado pelo sangue de Cristo, abençoado, porque ele é a nossa paz. Olha, presta atenção, Bruno Mac, o qual de ambos fez um. Que ambos? A casa de Israel e a casa de Judá. A Israel física, né? E os gentios. Juntou um e juntou outro. As 10 tribos representadas por Judá, 2 tribos representadas por Efraim, né? E fez um único povo, a Israel de Deus. E ele diz, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Olha, e tendo derrubado a parede da separação. Existia uma separação antes da nova aliança, né? Antes de Deus fazer a nova aliança, havia uma separação entre o povo de Israel, né? E os gentios. E ele acabou com isso na cruz. Jeremias 31, 31. E ele diz, olha, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, aqui se referindo a judeus e gentios. Olha, e tendo derrubado
a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Entende, abençoado? E até quando? Efésios 2 até o 22. Olha, presta atenção, Bruno Mac. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Que corpo? A igreja. O corpo de Cristo é o seu templo, a sua morada. Aquele templo do que ele diz que derrubarei esse templo, falando dele lá, e eu construirei em 3 dias, falando do templo dele, falando da morada dele. Entendeu, abençoado? E ele diz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, a Israel de Deus, por intermédio da cruz, tá vendo? Destruindo por ela quem? Por a cruz, a inimizade. 17. E vindo, evangelizou paz a vós outros. Falando dos gentios, que estava longe. E paz também aos que estavam perto. Ou seja, ele pegou um povo e fez 2, e aqui está muito claro. Judeus e gentio já não é mais 2 povos, é o único povo. E quem é Lira? A Israel de Deus. A nova aliança. É o mistério de Cristo, o corpo de Cristo, o templo, a morada. 18. Porque por ele, por Cristo, ambos temos acesso ao Pai, em um único Espírito. Somente no Espírito, abençoado. Ou seja, nós somos um, né? Nós somos um só em Cristo. Todo mundo, o Filho de Deus. E ele diz aqui no 18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um Espírito. 19, Paulo falando com ele, eu falando com vocês, e principalmente com o Bruno Mac, né? Que tá maluco, tá doidão. Assim já não sois estrangeiro e peregrino, mas concidadão dos santos, falando dos Espíritos. Então, aqui ele está dizendo que o gentio já não é mais gentio, já não é mais estrangeiro. E é o que, Lira? Não é mais gentio, não é mais estrangeiro, não é peregrino. E é o que? Um cidadão dos santos. Que santo? O Filho de Deus, os Espíritos. Filho de Deus, abençoado, os Espíritos, os santos. Hebreus 2,14. Visto, pois, que o Filho, no plural, não era só Jesus de Nazaré, abençoado. Não é só Cristo. Nós também somos filhos de Deus. Preste atenção. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiro e peregrino, mas concidadão dos santos. E sois da família de Deus. Nós somos da família de Deus, abençoado. Não leva mal não, tá? Não leva mal não, mas nós somos da família de Deus. Nós somos todos os filhos de Deus, nós somos irmãos em Cristo. Da família de Deus, é uma só família, abençoado. É uma só família, não tem estrangeiro, não tem grego, não tem judeu, não tem nada. É um único, a Israel de Deus. 20, até o 22, né? 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. 2, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. 22, no qual também vós, o gentio, juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Nós já somos. Nós já somos a habitação de Deus no Espírito. Ele já está em nós. Paulo tá falando, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado. Paulo estava antes, nós estamos depois. Nós já estamos. Nós já somos a habitação de Deus. Ele está em mim. Ele mora em mim. Tá, abençoado? Não leva mal, não.
Então, vou ler para tu aqui Efésios 3, olha. Bem rapidinho, Efésios 3:3. Vou terminar aqui, eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Depois nós ainda vamos voltar a falar nisso, falando do começo, do princípio. Gênesis 48, e nós vamos ler todo, para você melhor entender. Olha, para terminar, Gálatas 3:3, ó. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer, ó, o mistério de Cristo. Você tem que ler Efésios 3, o capítulo inteiro, para você conhecer o mistério de Cristo. E o que é, Lira, o mistério de Cristo? A nova aliança. A nova aliança, abençoado. A junção. A junção de dois povos em um único povo. A Israel de Deus. A casa de Deus. O santuário de Deus. Os santos de Deus. Olha. Pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer, olha, o mistério, conforme escrevi há pouco, Paulo falando, e que foi resumidamente, tá? Aí ele diz, pelo que, quando lerdes, podeis conhecer, falando com ele, porque Paulo escreveu uma carta, compreender o meu discernimento, olha, do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, ó, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, a ele lá, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Olha, esses santos profetas, esses santos apóstolos, falando dos antigos, né? Desde a época de Abraão, né? Desde a época de Abraão, do qual ele pré-anunciou somente. Mas esse mistério que Paulo chamou do mistério de Cristo, ele foi dado a conhecer aos santos apóstolos e aos santos profetas no Espírito. Ou seja, depois que eles deixaram de existir, eles conheceram lá no paraíso, lá na pátria, onde o maluquinho aí diz que já está. Então, olha, aí ele continua... Ele continua aqui no 8, né? Para acabar, ele diz, no 8 não, no 6, a saber, olha, qual era o mistério de Cristo, Bruno Mac? Bruno Mac, tu tá, olha, você está deslizando na maionese, abençoado. Você diz que tem dó de mim, que eu não sei de nada, que você... Olha, abençoado, olha, Efésios 3:6. A saber, qual foi o mistério de Cristo? Qual foi o mistério da nova aliança? Qual foi o mistério de Jeremias 31:31? Olha aqui, homem bomba da mentira. Olha, Efésios 3:6. A saber que os gentios, está aqui o mistério, são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes das promessas em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. 7, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, Paulo falando dele mesmo, segundo a força operante do seu poder. Foi dado só a ele, abençoado. 8, 1h03, a mim, o menor de todos os santos. Santo por quê, Paulo? Porque Paulo está se referindo ao Espírito. Os santos são o Espírito, não é o Lira. O Lira de santo não tem nada. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado, olha, esta graça de pregar aos gentios. Tu tá vendo, abençoado? O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. 9, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculta em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Segundo, olha, o eterno propósito que estabeleceu
em Cristo Jesus. Ele acabou com Cristo Jesus. E o que está dizendo aqui em Efésios 3:11? Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, abençoado. E ele termina aqui no 12, e eu vou terminar também, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança. Como assim, Paulo? Mediante a fé nele. Em quem? Em Cristo. Que é um só, tá? Então não dá mais para falar nada. Eu ainda ia abrir aqui Gênesis e tudo mais, mas a gente pode fazer isso no próximo vídeo. Então, abençoado, olha, espero que vocês tenham entendido o mistério de Cristo, a nova aliança, tá? A aliança feita com judeus e com gentio, do qual se tornou o único povo, que é a Israel de Deus, a Israel celestial. Simples assim, sem manobra, sem mentira e sem querer ser homem bomba do evangelho. Entendeu, abençoado? Pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha a mensagem, para que outras pessoas venham ter o entendimento da palavra de Deus com a mente de Cristo, que é o Espírito que já está em nós. E se puder, manda essa pregação para o Bruno, para ele aprender. Graça eterna.